Olá, pessoal. Neste exemplo, vamos ver um cenário de implementação do padrão de projetos Mediator. O padrão de projetos Mediator nos auxilia em cenários muito complexos, onde diversos componentes se comunicam entre si. O principal papel do Mediator num cenário deste tipo é centralizar toda esta comunicação, agregando para si toda a complexidade da mesma. Então, dessa forma, nós temos muita clareza de onde temos que fazer alguma manutenção ou alguma evolução quando estamos num cenário que implementa este padrão. Então, vamos lá. Vou começar criando a primeira interface aqui de todo o nosso exemplo, que será um software de chat. Então, por consequência, eu vou criar aqui um Chat Mediator. Vou finalizar e cá está criado o nosso primeiro exemplo, nossa primeira interface. Excluindo algumas linhas, apenas para limpar um pouco o arquivo. Vamos começar com a criação da nossa Mediator. Pois bem, para que nós possamos então considerar que este arquivo é toda classe que implementar essa interface, de fato ela é um mediator, ela precisa minimamente de quê? Ela precisa ter um método public void enviar mensagem. Este enviar mensagem, ele vai precisar receber dois atributos para funcionar. O primeiro deles é um atributo do tipo string chamado mensagem. Muito bem. E o segundo deles será um usuário, que nós iremos criar já em alguns instantes, ok? Muito bem. Recebendo estes dois atributos aqui, nós entendemos que o método enviar mensagem ele está devidamente criado, ok? Pois bem, ainda temos um erro ali no usuário, pois ele ainda não foi criado, mas vamos resolver em breve. Bom, o próximo método aqui então é um void adicionar usuário. Vou criá-lo aqui como public também, antes que eu me esqueça. O adicionar usuário, ele apenas recebe um usuário e deve adicioná-lo então aqui a alguma lista, ok? Muito bem. Bom, então essa é a interface de todo o modelo, que ainda vai ficar com erro até nós criarmos a classe usuário. Então vamos resolver isso aqui já. Então vou utilizar aqui o assistente do NetBeans, inclusive, selecionando aqui a segunda opção para facilitar um pouco a nossa vida, que é o criar classe usuário no pacote Mediator. Então ele já vai criar a classe aqui e, por consequência, os nossos problemas lá atrás já estão resolvidos, ok? Muito bem. Vindo para cá, então, para a classe usuário, a única coisa que farei é a transformarei em uma classe abstrata. Opa. Deixa eu me trazer para cá o modificador. Abstract class public, abstract class usuário. Ok? Muito bem. E agora vamos adicionar a essa classe abstrata minimamente alguns atributos e métodos que nós esperamos que todo usuário possua, ok? O primeiro deles será um atributo protected, string nome do usuário, e o segundo deles, que eu criarei, já faria referência agora, será referência ao mediator, ou seja, todo o usuário ele vai utilizar aquele mediator para realizar a comunicação. Então nós vamos lá, protected, chat mediator, opa, deixa eu utilizar aqui o autocomplete, chat mediator, mediator, ok? Muito bem. Bom, para prosseguirmos então, vou criar aqui um construtor que vai inicializar estes dois atributos, ok? Então já temos ali os dois atributos e um construtor. E mais à frente nós vamos então criar agora os demais classes do nosso modelo. Vamos deixar aqui a nossa usuário paradinha do jeito que está e vamos implementar os outros métodos aqui que estão faltando. Então todo usuário desse nosso chat, minimamente falando, ele precisa saber se comunicar. Então por esse motivo eu vou criar aqui um public abstract void enviar mensagem. Então todo usuário nesse chat precisa, minimamente falando, saber enviar uma mensagem, ok?
E também todo usuário desse chat, ele precisa saber receber mensagem. Ok? Então, recapitulando, todo usuário tem um nome, tem um link com o mediator e ele sabe enviar ou receber mensagem. Ok? Muito bem. Então, já temos agora a interface e a classe abstrata que dão início ao nosso modelo, que seria então a mediator e a interface ou classe abstrata colleague. Então, agora vamos realizar as implementações concretas aqui das nossas classes, ok? Muito bem. Bom, a próxima classe que iremos criar aqui já será então a implementação da Chat Mediator. Então vamos voltar ao nosso pacote, botão direito do mouse, novo, classe Java, e agora vamos implementar a nossa Chat Mediator implementação. Vou colocar aqui apenas um imp para lembrarmos que é uma implementação, ok? Dei um finalizar, ele criou lá a nossa classe, muito bem, e agora vamos começar então aqui a descrevê-la. Primeira coisa ela precisa implementar a nossa Chat Mediator, ela foi criada para isso, por consequência nós vamos ter um erro aqui, justamente porque nós temos que implementar todos os métodos lá da interface Chat Mediator, que são enviar mensagem e adicionar usuário. Vou copiá-los aqui, substituí-los então por métodos que são implementados, substituindo ponto e vírgula por chaves. Muito bem, já está aqui tudo certinho. E se eu quiser ainda, eu posso colocar aqui a anotação do override para lembrar que eu estou sobrescrevendo o método originalmente falando. Muito bem. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos então que implementar o código desses métodos, tanto enviar mensagem quanto adicionar usuário. Pois bem, o adicionar usuário ele vai fazer o seguinte, ele basicamente vai manter dentro da nossa classe aqui um atributo para poder manejar os usuários, uma lista de usuários, e aí então o adicionar usuários ele vai poder simplesmente adicionar usuários àquela lista, fazendo de que forma? Usuários. Opa, nós estamos tendo um probleminha de importação aqui, deixa eu apenas importar a interface list, usuários. Adicionar usuário. Muito bem. Segundo ponto, se eu tenho um atributo ali em cima, eu preciso, por consequência, minimamente ter um construtor que me auxilie na inicialização daquele atributo. Então vamos criar aqui um construtor. Esse construtor não vai receber nada e ele simplesmente irá, deixa eu deletar aqui algumas linhas, ele vai simplesmente inicializar aquele atributo usuários. Usuários, opa. This.usuários, igual a um novo, vamos colocar aqui um array list, um novo array list, e está tudo resolvido. Muito bem. E agora, para finalizar, só falta o enviar mensagem. O enviar mensagem, uma vez recebida a mensagem, então, ele vai ter que enviar mensagem para todos os usuários que estão registrados dentro daquela lista que está lá em cima. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos implementar um for usuário, dentro da lista de todos os usuários. Então, para cada usuário dentro da lista de usuários, eu vou percorrendo a lista justamente para poder mandar a mensagem. Agora, como todos os usuários eles estão dentro daquela lista, eu vou, na verdade, fazer um broadcast aqui. Eu vou mandar uma mensagem para todo mundo. Mas não faz sentido, eu vou até colocar aqui, enviar mensagem a todos, para ficar mais claro. Então, como eu disse, não faz sentido eu mandar uma mensagem
para eu próprio. Ah, perdão, não posso alterar aqui por conta da interface. Depois nós alteramos na interface. Então, o que farei? Vou fazer um if aqui e fazer o seguinte. Se o usuário que eu estou iterando for diferente do usuário que eu recebi como parâmetro, aí sim eu vou enviar mensagem. Como farei isso? Farei através da própria classe usuário. Ele tem ali um método chamado receber mensagem. E aí, para este método, estou propagando ali o atributo mensagem. Ok? Muito bem, então já temos a lista, já temos o mediator ali implementado, já temos o enviar ou adicionar usuário. E agora, para finalizar, vamos criar a implementação da classe usuário. Então, clicando aqui em projetos, nova classe, e agora vamos criar a usuário imp de implementação. Vou dar um finalizar. Esta classe, ela precisa então estender a nossa usuário original. Afinal de contas, ela era uma classe abstrata. Estendendo a nossa classe usuário, nós passamos a receber um erro aqui, justamente porque nós temos que implementar os métodos abstratos. Voltando para a nossa classe usuário, vamos recordar aqui que os métodos abstratos são estes dois. Então, irei copiá-los, vou trazê-los para cá, tirar a menção de abstrato e transformá-los em métodos. Então, ambos já estão aqui devidamente implementados. Vou acrescentar perdão, o NetBeans já fez aqui algo automático. Não fez. Simplesmente ele nos trocou de aba. Deixa-me voltar para cá. Aqui, perdão. Então, voltando. Vou colocar aqui a anotação de override, apenas para lembrarmos que é uma sobrescrita. Muito bem. E a nossa classe ainda continua gerando um erro porque ainda faltam aqui os argumentos do construtor. Então, para resolver o problema, basta nós criarmos o construtor aqui, usuário imp, recebendo, preferencialmente falando, os mesmos atributos que nós temos lá na superclasse. Olhem só. Então, vou trazê-los para cá e vou passá-los ao construtor da superclasse por meio do super. Então, já está tudo aqui devidamente resolvido, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Todo usuário concreto, quando receber uma mensagem, o que eu vou querer que seja feito? Bom, eu vou imprimir uma mensagem em tela aqui, dizendo, por exemplo, vou colocar o nome do usuário primeiro. Então, vamos lá, super.nome, traço, eu vou colocar aqui recebendo mensagem, dois pontos, e vou colocar aqui a mensagem que foi recebida. Okay? Então, toda vez que um usuário receber a mensagem, ele simplesmente vai dizer quem é que ele está recebendo a mensagem, qual é a mensagem. No caso do método enviar mensagem, vou fazer algo semelhante, vou inclusive copiar ali o systemout, mas agora vai ser enviando mensagem e qual é a mensagem que está sendo enviada. Além disso, o que preciso fazer aqui? Eu preciso basicamente invocar a mediator. Então, super.mediator, enviar mensagem, ok? Então já está lá. Basicamente, eu vou chamar a mediator, enviando a mensagem, e como referência de classe vai ser o próprio usuário. Então, dessa forma, ela vai receber a referência de quem foi o usuário que encaminhou a mensagem. Muito bem. Então agora, para finalizarmos tudo isso, vamos criar a nossa classe principal. Para criarmos então essa nossa classe principal, vamos recorrer aqui ao projeto, vamos clicar com o botão direito do mouse no pacote, novo, classe Java. Muito bem, vou colocar aqui o nome de principal, teste. Aqui está a nossa classe. Vamos então adicionar o método public static void main para executarmos o teste. E a partir daqui então vamos começar a instanciar todas as classes aqui do nosso mediator. A primeira delas será uma variável do tipo chatMediator, que é a nossa interface. E vamos instanciar aqui um objeto concreto do tipo da implementação.
No próximo passo, vamos então aqui criar alguns usuários. Vou criar um igual a um novo usuário implementation. Vamos colocar aqui um nome para esse usuário. E mais à frente o segundo parâmetro, que é o mediator, que no caso é a variável chat que já declaramos na linha acima. Vou copiar aqui este objeto algumas vezes para termos múltiplas referências, para de fato podermos ter a conotação de um chat. Vou aqui alterar os nomes das variáveis e os nomes dos usuários. Então, Antônio, Bianca, Carlos e Daniel. Muito bem. E agora, então, para finalizarmos, vamos adicionar todos os usuários ao chat por meio do método adicionar usuário que criamos acima. Então, este será o usuário 1 adicionado. Vou copiar o método. Então, o 2, o 3 e o 4. E agora, para simularmos, então, a situação do chat, eu vou aqui marcar que essa primeira parte foi apenas, de fato, a inicialização dos objetos, e agora vamos simular uma situação onde o usuário 1 ele envia uma mensagem ao grupo como um todo, ou seja, vamos mandar aqui um bom dia. Executando então este código, o que vocês verão em tela será Antônio enviando uma mensagem a todos de bom dia e, por consequência, os outros 3 usuários recebendo, que são a Bianca, o Carlos e o Daniel. Tudo isso aconteceu pelo fato de que o método enviar mensagem de usuário, que é essa classe aqui, usuário implementation, ele invocou o mediator e o mediator, por sua vez, através do método enviar mensagem, que é esse aqui que é o concreto, ele é quem fez toda a interação do objeto. Então percebam dessa forma como o padrão de projetos mediator ele realmente intermedia aí todas as relações entre os objetos do nosso projeto.